Tudo bem? Nesse terceiro vídeo vamos falar sobre Israel no aspecto geográfico. Israel está localizada na região mais conflituosa do planeta, que é o Oriente Médio. O cenário deste local é de intensas guerras, de conflitos, aonde traz uma guerra não no aspecto apenas ideológico religioso, mas ela é influenciada por alguns aspectos que poderemos traçar no decorrer dessa conversa que nós estamos tendo aqui. Os principais aspectos dessa guerra são disputas territoriais. Todos os locais daquelas nações são pequenos e, pelo fato de serem pequenos, existe uma demanda concernente aos recursos naturais. Então, por não ter recursos naturais, que é um outro motivo das guerras, eles precisam de uma expansão territorial. E isso vai gerar também um outro aspecto, que é o aspecto político, aonde cada povo irá puxar ali a brasa para a sua sardinha mediante a proteção política. Nós iremos ver, concernente aos recursos naturais, o principal é a água. São lugares onde a água é muito escassa e que não tem uma abundância. Então acaba tendo guerra mediante a água. E o outro principal é o petróleo, porque o petróleo irá trazer riquezas maiores àqueles países que já são ricos, ou irá tirar da miséria aqueles países que não têm um PIB tão alto assim. Essas guerras desse local do Oriente Médio, elas foram muito agravadas pela instalação do Estado israelense em 1948, visto que a maioria da população é árabe, em especial na Palestina, e não aceitam de forma alguma, até os dias atuais, a volta do povo de Israel para aquele território, aonde fora dado mediante o voto das nações da terra. O território israelense ele é banhado pelo mar Mediterrâneo, ele vai possuir fronteiras com o Líbano ao norte, com a Síria ao nordeste, a Jordânia ao leste, o Egito ao sudeste. O território palestino ele vai ter áreas ali aonde vai ter ocupações até mesmo em locais que não são determinados como áreas geográficas de Israel. Então, dentro destas ocupação, elas vão acabar inferindo no direito do Estado-nação. Hoje, Israel ela tem cerca de 7 milhões de habitantes. Essa população ali em Israel, elas vivem como numa ilha em meio a um lugar desértico, né? Seria um oásis. Israel é talvez o melhor país para se viver naquela região, e até comparado com outras regiões também na América Latina, da América do Norte, Israel, na Europa, na África, Oceania, Israel é uma das potências principais do mundo. E mediante a isso pode-se ver com a média do desenvolvimento humano que é colocado em Israel. A média daquele país é de 0,872 dentro desse desenvolvimento, que é um dos mais importantes e expressivos naquela região. A questão de saneamento básico, ela vai abranger a maior parte das residências. Aquelas residências que não têm saneamento básico, o governo ele patrocina um saneamento privado para que as pessoas possam ter naquele local.
O motivo disso é para que a saúde não venha a ser afetada. Isso vai mostrar que Israel tem uma morte de crianças após o parto menores no mundo inteiro. 5 crianças morrem a cada 1000 partos. 1000 crianças nascem e apenas 5 morrem. Isso é fantástico. No mundo inteiro quase não se tem notícia disso. Na questão da educação, também Israel ela sai à frente. Em Israel, 97% das pessoas já são alfabetizadas, sabem ler e escrever. A população que estuda em Israel, 80%, 85% chegam à faculdade. Não existe em Israel um declínio para tal coisa. Através de políticas positivistas, Israel consegue dar amplo amparo para os seus habitantes. A economia nacional de Israel ela é muito fortalecida pela aliança com os Estados Unidos. Os Estados Unidos injeta muito dinheiro em Israel e pelos judeus do mundo inteiro que enviam recursos financeiros para Israel, patrocinando desta maneira uma atividade econômica e distribuição de renda fantástico para as pessoas que habitam em Israel. Um outro instrumento de grande importância de Israel é a agricultura. Esta agricultura ela é proporcionada com tecnologia de ponta. Haja vista que nem em todos os lugares de Israel existe uma clareza da natureza, podendo proporcionar Israel para poder ter uma grande produtividade agrícola. Então a tecnologia ela é de ponta concernente a tais assuntos. Um outro grande setor que é o setor da atividade de pesquisas científicas, principalmente pelos segmentos bélicos, que é muito forte e necessário em Israel. Israel gasta, é o país talvez que mais gasta, um dos países que mais gasta dentro da sua renda per capita, dentro do seu PIB, com proteção. É um dos países mais seguros que se tem para viver, Israel. E o outro, informática. A informática em Israel, a questão de pesquisa na parte da tecnologia é muito avançada. Vários aplicativos que hoje nós utilizamos tiveram a sua origem dentro da tecnologia de Israel. Exemplo, a mensagem de voz, que foi criada em Israel, dentre muitos outros. Existe em Israel 3 religiões principais dentro do monoteísmo: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Isso faz com que Israel, principalmente a cidade de Jerusalém, receba milhões de turistas. Isto contribui de maneira grandiosa com a economia local. Alguns dados geográficos de Israel, podemos ver a localização dela, que é no Oriente Médio, lugar de conflito, lugar de dores. A área de Israel é 22,145 quilômetros quadrados. Engraçado fazer essa comparação. Ela é menor do que o nosso menor estado da federação, que é o Sergipe. Israel é menor do que o Sergipe. Os idiomas falados é o hebraico e o árabe, mas se você chega em Israel falando inglês, quase todo mundo sabe falar inglês em Israel. Dentro das religiões que nós podemos falar principais, o judaísmo com 71,4%, o islamismo com 18,9%, o cristianismo com 2,9%, pessoas sem religiões 5,8%, e o bahanismo com menos de 1%, com 0,2%.
e outras religiões chegam a 0,8%. É uma república parlamentarista. Isso também infere muito dentro da geografia política do local, porque as pessoas daquele local não aceitam muito Israel, porque a maior parte são de monarquia e governos de ditadura. E a moeda é o shekel. Então, que Deus possa abençoar você nessas videoaulas, e estarei indicando um vídeo para que vocês possam ver a geografia de Israel. Que Deus abençoe, fique na paz.